Então, boa tarde. Essa é a primeira Mariana Talk com o professor Rafael Ribas. Eu vou fazer a apresentação breve dele, mas eu gostaria de primeiro explicar essa proposta, né? O PPEA, que é o Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada aqui da UFOP, ele já tem um seminário conjunto com a Universidade de Viçosa, muito importante, e a ideia não é concorrer com ele, é uma proposta complementar a esse seminário, muito mais no contexto do meu programa de professor visitante, embora eu espere a ideia de que isso fique depois, de alguma forma, com outros coordenadores. Mas estava dentro do meu projeto de professor visitante de fazer um seminário internacional dentro da UFOP, como o conjunto das atividades da pós-graduação em economia aplicada. Só que aí eu percebi esse nicho de mercado, quer dizer, não que eu não tivesse vários estrangeiros e não que seja excludente, até fiz uma notinha sobre isso na última postagem que eu fiz, não tem proibição nem de ser alguém do Brasil, no Brasil, localizado no Brasil, nem de ser estrangeiro, né? Isso é sempre uma possibilidade. Mas existe esse vácuo, né? Que hoje, com a internacionalização, né, a circulação de talentos, né? Antes você tinha brain drain, hoje você tem circulação de talentos. Existe uma série de economistas aplicados que não voltaram para o Brasil, que tem interação, a gente tem contato, inclusive, nas redes sociais, em grupo de WhatsApp, uma série de coisas. E, às vezes, eu acho que tem um desperdício, tanto para eles, de ter uma interação com o Brasil, como do Brasil, né? Não tem nenhuma xenofobia aqui, por que nós vamos negar os irmãos que são bem-sucedidos? Claro que tem gente bem-sucedida que veio para cá também, não é nenhuma estigmatização, mas que, às vezes, não tem essa interação. E como, por ser professor velho, eu tenho contato com muitos desses, eu fui fazendo um levantamento, cheguei à conclusão que dá para fazer um seminário de 1 ano só com essa oferta de capital humano internacional de brasileiros. Então, a ideia um pouco é essa. Claro que eu falei, eu gostaria muito do parente fazer uma apresentação, outros professores, eventualmente estrangeiros, mas a prioridade é esse mercado, economia aplicada e brasileiros que interagem com o Brasil, mas estão em universidade no exterior, não só nos Estados Unidos, como na Europa. Então, e o Rafael, Rafael Ribas, aí começando, antes de começar a apresentação, o Rafael vai falar em torno de 50 minutos, sem interrupção, a não ser que seja uma coisa muito premente, e aí os comentários ou perguntas vão ser colocados, eu vou pedir que vocês coloquem no chat, e o Vitor vai administrar que a pessoa mesmo leia a pergunta ou elabore melhor, ao vivo e a cores, a não ser que saia antes, mas mesmo se sair, a gente lê a pergunta na parte de debate. Então, a dinâmica é essa. E apresentando o professor Rafael Ribas, ele vai apresentar um seminário Does Environmental Risk Perception Affect Workers' Compensation? Muita gente vai perguntar onde está o working paper disso? Ela é tão vanguarda, essa apresentação hoje, que o working paper estará disponível daqui a uns 15 dias, 1 mês, apesar de ter outras versões antes, por isso que ninguém achou, e é bastante interessante, e isso dá um caráter, inclusive, inédito para essa talk, essa primeira talk. E
E eu diria até que agradeço ao Rafael por ter escolhido esse tema, porque tem a ver com barragens, minas, etc., e isso tem tudo a ver com a UFOP e com Mariana em particular. Quero destacar que, mesmo sendo UFOP, nós somos UFOP, né, que até a cor da janela é o Grenal UFOP, que está aí atrás de mim, mas como o ICSA, que é a faculdade onde está a economia, se localiza em Mariana, por uma questão de identidade, isso chama Mariana Talk. E eu vou fazer algumas lectures que aí serão gravadas, e eu vou chamar de Mariana Lectures. Eu acho que a gente tem que valorizar, já que a economia está em Mariana, Mariana é o melhor lugar do mundo para se estar. Pô, né? Eu acho que essa que é a perspectiva. Então, nós vamos ter a Mariana Lectures. O Rafael tem outros temas interessantíssimos, prostituição em Amsterdã, uma série de temas que não vou chamar de free economics para ele não ficar ofendido, mas que são áreas de economia aplicada que eu, particularmente, como demógrafo, sou muito afeito. Mas eu acho que esse tema que ele escolheu mais pertinente para essa primeira lecture. Eu agradeço a ele. O Rafael fez a graduação na URGS, né, Gaúcho, essa cara de Renato Gaúcho, Yang Renato Gaúcho, né? Depois ele fez mestrado no CEDEPLAR, eu tive a honra de ter dado aula para ele, mesmo no Centro da Economia, acho que nós demos um curso sobre avaliação e ele participou, e depois ele fez o doutorado dele na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, e hoje ele é professor na Boise State University, em Idaho, mas antes, não sei se foi o único, mas a principal antes, foi a Universidade de Amsterdã, daí os estudos sobre prostituição, entre outros que ele fez nesse período. O Rafael tem uma série de prêmios e eu vou encorajar que as pessoas leiam depois no CV para já passar a palavra para ele, dizer que eu estou muito grato dele ser a primeira Mariana tal que isso vai para a história, e foi muito gentil da parte dele. Já tem outras Marianas Talks engatilhadas, mas a primeira é a primeira. Então, Rafael, prazer, e a palavra é sua. Gente, é um prazer. Só deixa eu começar, só ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Rapidinho. Eu não sei se eu estou conseguindo compartilhar a tela. Ups. A tela está sendo compartilhada? Ela tinha sido compartilhada, depois sumiu. Ok, deixa eu ver aqui. Eu acho que agora está compartilhado. Ok, então agora está compartilhado, eu consigo ver. Ignora aqui. Tá, gente, primeira coisa, agradecer o convite. É uma honra ser o primeiro dessa série, né, organizada aí pelo Eduardo. Agradecer também ao Vitor pela organização e, de novo, sou muito grato pelo convite e é um prazer também rever o pessoal conhecido aqui, o Vitor, a Fernanda, estou vendo outros também aqui na lista de participantes. Rapidinho, uma coisa muito interessante com o Eduardo, que ele foi meu professor. Alguns meses atrás, os alunos de graduação me perguntaram qual foi o melhor curso que você fez na graduação de economia. E eu falei assim, olha, nenhum. Eu odiava a graduação em economia, né, aprendi muito pouco. Tudo que eu aprendi em economia, eu aprendi basicamente no mestrado. Qual foi o melhor curso? Foi o curso do Eduardo de economia demográfica ou demografia econômica. Né? Foi com certeza o melhor curso que eu tive durante o mestrado. Então vamos lá. E aí o Eduardo também comentou a questão, agora já entrando na apresentação, o Eduardo também entrou na questão de o Rafael tem os trabalhos de prostituição em Amsterdã. Na realidade, esses trabalhos de prostituição em Amsterdã foi que, na realidade, iniciaram esse interesse que eu tenho por avaliar ou estudar a percepção de risco. Né? E que essa ideia, assim, que
que risco não é necessariamente uma coisa que é tangível, uma coisa que as pessoas medem de acordo com um dado bruto, com um dado concreto que existe, né? Mas é uma coisa que é muito subjetiva, né? Então, quando você tenta, nesse caso assim, precificar risco, né, essa precificação de risco ela não vem de uma informação, de uma regressão, de uma análise de dados. Não, ela vem da percepção subjetiva das pessoas, né? E esse paper que eu vou apresentar hoje é exatamente isso também. Envolve essa questão de como as pessoas, de maneira subjetiva, avaliam risco, certo? Então, deixa eu iniciar aqui. E gostaria também de mencionar que esse paper é coautorado com meu colega, com o colega, o Philip da GV de Brasília, certo? E como eu falei, em breve o paper vai estar disponível. Esse aqui é o nosso projeto de verão. E última coisa, estou emendando demais aqui antes de começar a apresentação, mas última coisa é que eu gosto de apresentar trabalhos, diria assim, incompletos, não gosto de apresentar coisa que está perto de ser publicada, porque a intenção da apresentação aqui é exatamente pegar perguntas, comentários e tentar melhorar o meu trabalho pós-apresentação. Então, se vocês têm comentários, sugestões, perguntas, sintam-se à vontade, né? São todas bem-vindas. Ok, vamos iniciar a apresentação. A ideia é o seguinte, quando a gente quando a gente vê o telejornal e descobre, houve um acidente ambiental porque um gasoduto explodiu, porque houve derrame de óleo no mar, porque houve o colapso, a falha de uma barragem de mineração. Todo mundo tem essa atitude de que, olha, vamos penalizar as empresas, porque elas tomaram muito risco, e dois, vamos também culpar os reguladores por ter sido muito leniente com essas empresas, né? Só que o que muita gente esquece disso é que quando houve o boom de commodity, quando a economia está crescendo, parece que muita gente ignora esse fato, né? Muita gente ignora que, olha, esses projetos que causam impacto ambiental, ou que têm um risco ambiental, não necessariamente causam impacto, mas que têm risco ambiental, eles também geram empregos, eles também aumentam a renda dos trabalhadores, né? Então, a pergunta a ser feita assim estariam os trabalhadores ou mesmo a comunidade local ciente do dano que esses projetos podem cometer caso o risco se realize, né? E então a minha grande pergunta que eu vou fazer nesse projeto aqui é a seguinte: em projetos que envolvem risco ambiental, que seria, por exemplo, barragens de mineração, gasodutos, extração de óleo, estariam todos membros da população local perfeitamente informados sobre o risco, né, antes de acontecer o desastre? E se eles estão informados sobre o risco, a outra pergunta é, eles têm a capacidade que seria vote with their feet, que seria basicamente assim, olha, eles não necessariamente votam nos governantes, mas se eles não gostam de onde eles estão morando, eles migram, né? E a pergunta é, eles têm a capacidade de migrar para fora desses municípios, caso eles identifiquem esse risco? Então essa é a grande pergunta aqui para esse projeto. Mas agora vamos focar na pergunta desse paper, certo? E a pergunta desse paper é, estariam trabalhadores no mercado de trabalho, a percepção de risco deles muda após eles serem informados sobre um desastre que ocorreu em algum outro lugar? E se não há mudança nenhuma no mercado de trabalho, uma coisa que a gente pode assumir aqui é que não, a percepção de risco deles não muda. Eles não aprendem nada com outros desastres, ou eles já estão perfeitamente informados sobre os potenciais danos desses desastres, né? Mas se eles mudam, se a percepção de risco deles muda, aí vem uma segunda pergunta, que é, eles são compensados, tá? Eles têm um aumento, por exemplo, no seu salário, ou eles pagam menos, por exemplo, pelas suas casas no mercado imobiliário,
para compensá-los em relação a esse risco? Ou seria esse risco, essa mudança de percepção de risco, ela é precificada no mercado? Então, para responder essas perguntas, o que eu vou estimar não é o efeito direto de um acidente ambiental, mas eu vou estimar o efeito indireto de uma falha de uma barragem, que no caso foi na barragem de Brumadinho, sobre salários e emprego no mercado de trabalho. E o que eu vou examinar não são os municípios que foram diretamente afetados por acidentes ambientais, mas são aqueles outros municípios que também estão próximos a outras barragens que não sofreram nenhum dano, certo? E então a ideia é que quando há o acidente, as comunidades locais que moram próximo a barragens, elas ficam mais cientes do potencial dano que essas barragens podem causar, causando esse efeito, esse choque de informação, e aí modificando o mercado de trabalho. Bem, o que eu vou usar aqui como um choque de informação? Eu vou usar o rompimento da barragem. Eu falei Brumadinho, na realidade estava errado. Eu vou usar o Mariana como o primeiro choque de informação, que aconteceu em 2015, né? Vocês sabem muito bem disso, né? E também vou levar em consideração que houve esse primeiro choque em 2015, que foi noticiado não só no Brasil inteiro, mas como no mundo inteiro. E também em seguida houve um outro choque 4 anos depois, ou outro desastre 4 anos depois, que foi muito maior em termos de danos, que foi o de Brumadinho. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou investigar esse período entre 2015 e 2019 e ver como o mercado de trabalho nas áreas de risco vem mudando, ou mudaram durante esse período. Tá, como é que vai ser a minha estratégia aqui para identificar esse impacto indireto? O que vocês veem aqui nesse mapa, certo? Eu peguei aqui como exemplo uma barragem, tá? E para cada barragem no Brasil, eu vou identificar os municípios que estão abaixo dessa barragem, que são os municípios em vermelho, e os municípios que estão acima dessa barragem, que são os municípios em verde. Então, o que vai acontecer? Se essa barragem se romper, os municípios em verde não vão ser diretamente afetados, mas os municípios em vermelho são os que vão sofrer o dano ambiental. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar os municípios vermelhos com os municípios verdes ao longo do tempo. Okay? Assumindo que esses municípios não são necessariamente iguais, tá? Mas as tendências no mercado de trabalho entre esses dois municípios são muito parecidas. A única diferença entre eles é que um está abaixo da barragem e o outro está em cima. Em termos de impacto da mineração nesses municípios, eu vou assumir que o impacto da mineração nesses municípios ela é homogênea. Tá? E pode ser medida de acordo com a distância desses municípios para a barragem. Então, o que eu vou usar aqui é um modelo de diferenças e indiferenças, tá? Controlando pelo fato que esse gradiente de distância do município para a barragem, ele muda ao longo do tempo. Tá? Eu vou assumir que esse efeito de distância muda ao longo do tempo, mas isso vai ser meu controle. Se a mineração está crescendo, provavelmente o mercado de trabalho está mudando em todos esses municípios. Se está caindo, provavelmente o mercado de trabalho está mudando em todos os municípios. Então, eu vou controlar por esse fator, e controlando por isso, eu vou tentar identificar qual é a diferença entre quem está acima e quem está abaixo. Bem, o que eu encontro? Eu vou antecipar os resultados agora, porque isso sempre acontece. Eu fico sem tempo para apresentar, eu não consigo apresentar tudo. Então, eu já vou antecipar aqui os resultados. O que eu identifico, o que a gente identifica nesse paper? Ou o que a gente observa? A gente observa que a mão de obra qualificada, ok? Vamos chamar de high skill, nos municípios tratados, ou nas áreas de risco, ela aumentou em 5% após o desastre de Mariana e aumentou em 10% logo em seguida, logo após o desastre de Brumadinho. Porém, houve algum efeito sobre trabalhadores não qualificados ou de baixa qualificação, vamos chamar de low skill? Não, a gente não identifica nenhum impacto significativo ou mesmo grande sobre os trabalhadores low skill. Okay? Então, o que a gente acha que os impactos eles são, de certa forma, heterogêneos. E, além disso, a gente vê que
esse aumento na compensação dos trabalhadores high skill, ele acontece principalmente nas empresas maiores. E por quê? Porque as empresas maiores elas têm capacidade de cobrir esse aumento no custo trabalhista, enquanto as empresas menores que não têm como cobrir esse custo trabalhista, elas acabam diminuindo o número de trabalhadores qualificados. Certo? E o que mais que a gente vê? Ou a gente observa também, que é consistente com a ideia de um choque de oferta no mercado de trabalho, é que os trabalhadores high skill, eles são mais propensos a migrar para outros municípios sem perder o emprego. E o que eu digo assim, o que eu vou mostrar depois, eles não desaparecem da raiz. Tá? Eles aparecem na raiz em outros municípios. E seguindo adiante, bem, esses basicamente são os resultados. Como é que eu relaciono isso com a literatura? Tá? Eu acho que essa parte aqui é importante, porque nem todo mundo é familiar com essa literatura, mas é uma coisa que eu venho me debruçando já, diria assim, nos últimos 10 anos, e estou muito interessado sobre isso. É uma literatura de como você precifica risco ambiental, só que a maioria dessa literatura ela é muito focada em efeitos sobre mercado imobiliário. Ok? Há pouca coisa que mede, por exemplo, o impacto de risco ambiental sobre mercado de trabalho. E nessa literatura de mercado imobiliário, uma coisa que é interessante é que existe esse efeito de sorting, ou que eles chamam de justiça ambiental, que seria o seguinte: muitas vezes você não vê a precificação do risco, não porque as pessoas não valorizam aquilo, não porque as pessoas não colocam preço naquilo, mas porque as pessoas não têm a capacidade de mudar de município, elas têm restrições financeiras que não permitem que elas mudem de um município de alto risco para um município de baixo risco. Tá? E no mercado de trabalho é a mesma coisa, certo? Trabalhadores de certa ocupação, eles têm o poder de barganha para falar, olha, eu quero um salário maior, caso contrário, vamos mudar. Um trabalhador de baixa qualificação, ele não tem essa mesma capacidade. Tudo depende do poder de barganha dos trabalhadores no mercado. Outra coisa também que é relacionada aqui vem da literatura de learning, ok? Como famílias, trabalhadores, indivíduos, eles aprendem sobre os potenciais danos ou potenciais riscos de acidente quando eles observam outros eventos. E essa literatura é muito focada, por exemplo, em inundações, tempestades, hurricanes, etc. Agora, isso mais no mercado imobiliário. Agora, indo para o mercado de trabalho, existe uma literatura que mede impactos ambientais sobre o mercado de trabalho. Mas a maioria dessa literatura é focada muito no efeito direto. Tipo, a área foi afetada pelo acidente, agora a pergunta é qual é as consequências do mercado de trabalho. O nosso trabalho vai fazer algo diferente. Ele vai tentar medir só o canal de risco aqui, só o mecanismo de risco, e não necessariamente o mecanismo que envolve todo o dano que ele causou na área. E nessa literatura, tem uma literatura sobre isso também, sobre compensação para o risco, só que essa literatura ela é muito focada, ela não usa muito, ela não tem muitos, eu diria, experimentos naturais, ela é muito focada em correlações. Mas uma coisa interessante nessa literatura é que eles mostram que sindicatos ou sindicalização importa quando eles tentam medir esse risco. E por que importa? Porque sindicalização aumenta o poder de barganha dos trabalhadores. Então, se os trabalhadores acham que o risco está aumentando e eles querem ser compensados pelo risco, provavelmente se eles têm um sindicato, eles vão ter uma capacidade melhor de barganhar esse aumento salarial. Ok, e finalmente, só para concluir, a última parte da literatura aqui, mais abrangente que a gente quer relacionar, é essa ideia de que mercados de trabalho não são perfeitos, tá? E é por isso que sindicalização importa, porque existe uma guerra entre a barganha, existe uma batalha entre a barganha das firmas e a barganha dos trabalhadores, e no final, né, quem ganha essa batalha depende muito de do desequilíbrio entre oferta e demanda. Depende muito desse equilíbrio entre oferta e demanda no mercado de trabalho. A gente usa a expressão assim, quão apertado é o mercado de trabalho. Ok.
qual é a contribuição do paper? A nossa contribuição do paper é usar uma estratégia de identificação que claramente identifica o canal de percepção de risco, que está completamente isolado de outros efeitos que vêm do desastre direto, né? E mostrar que impactos ambientais ou acidentes ambientais, como foi o caso, por exemplo, de Mariana, eles não só reduzem a confiança no governo local, mas como reduzem a confiança no Estado de maneira geral em termos de regular esse tipo de atividade que causa esse tipo de risco. Okay? E que basicamente implica que o custo não é só o custo de você fazer uma regulação mais leniente, não é só o custo direto relacionado ao impacto direto nessa área, mas é também relacionado ao custo indireto que gera sobre outras áreas de risco. A nossa evidência, ela confirma essa ideia de que os riscos ambientais eles são compensados também no mercado de trabalho, não só no mercado imobiliário. E a gente revela um aspecto não explorado nessa literatura de environmental justice, ou de justiça ambiental, mostrando que essa ideia de environmental justice não está só no mercado imobiliário, mas também se mostra na forma heterogênea com que os trabalhadores no mercado de trabalho são compensados. Gente, vocês vão me desculpar, às vezes o meu português vai simplesmente ir pela fossa, tá? Porque realmente o meu português está muito... Esqueci até a palavra agora, está muito enferrujado, certo? Então, vamos desculpar se em algum momento eu usar alguma expressão meio chula aqui, por não conseguir lembrar da palavra que eu tenho em mente. Mas vamos lá. Para vocês entenderem, então, mais ou menos essa literatura e entenderem também a contribuição do paper, eu vou apresentar aqui um modelo muito simples, mas muito simples mesmo, de mercado de trabalho, só para todo mundo mais ou menos ficar na mesma página aqui, ou ficar no mesmo... para todo mundo ficar no conhecimento comum aqui, para mais ou menos entender o que eu estou medindo. Bem, esse aqui é o modelo que a gente apresenta para os alunos de graduação, certo? Olha, o modelo de graduação é o seguinte: existe o mercado de trabalho, tá? Existe a relação entre salários e emprego, e a gente assume que, para o lado da oferta, na oferta de mercado de trabalho, ela é elástica. Tá? E o que significa a oferta de trabalho ser elástica? Isso significa que as firmas elas são wage takers. Okay? Elas não têm poder nenhum de influenciar os trabalhos dos trabalhadores, e os trabalhadores também não têm poder nenhum de influenciar o próprio salário. Okay? Ela é basicamente dada pelo mercado. Certo? E aí, quando é que a gente acha a solução de equilíbrio aqui? É quando a gente combina oferta e demanda, e então a gente acha ali o salário de equilíbrio do mercado com o emprego de equilíbrio do mercado. Mas como é que as coisas são na realidade? Porque isso aqui não é a realidade. Isso aqui é uma coisa hipotética que a gente ensina os alunos. O que a gente ensina na realidade é que os mercados de trabalho são imperfeitos, o que a gente vê na realidade. E isso implica uma coisa que se chama rent sharing, que significa o seguinte: as firmas e os trabalhadores, se a firma gosta daquele trabalhador, e se o trabalhador gosta daquela firma, ele está disposto a ter um desconto sobre a sua compensação para manter aquela relação com a firma. E a firma a mesma coisa. Se a firma gosta do trabalhador, ela está disposta a pagar um pouco mais aquele trabalhador para manter ele, sabendo que ir para o mercado e achar o trabalhador é muito custoso. Consequentemente, o que a gente vê no mercado de trabalho é uma questão de um monopsônio. Ok? O que seria isso? Que diz que a oferta de trabalho não é necessariamente elástica. A oferta de trabalho ela é não perfeitamente elástica, mas ela é um pouco elástica, certo? E nesse sentido, as firmas elas conseguem determinar, de acordo com a demanda, o nível salarial no mercado, certo? Então, o que vai acontecer? Se as firmas elas se tornam wage makers e se essa oferta de trabalho ela não é tão elástica, o que vai acontecer aquele modelo que a gente vê também na questão do monopólio, certo? As firmas elas não vão compensar os trabalhadores de acordo com a produtividade de trabalho, certo? Elas vão pagar uma coisa que é um pouco abaixo
da produtividade do trabalhador, certo? Então, essa diferença entre a produtividade do trabalho e o salário que é pago seria basicamente os rents que o trabalhador está recebendo daquela firma, certo? Para dizer, olha, eu quero trabalhar para essa firma e eu estou disposto a ter um desconto aqui. Agora, o que acontece quando os trabalhadores não gostam daquilo? Ou eles acham que o outside option deles é melhor? O que acontece desculpa, se o outside option dos trabalhadores fica pior, eles vão acabar, essa distância entre a produtividade e o salário vai aumentar ainda mais, certo? A firma vai extrair mais renda ou mais rent dos trabalhadores. Só que se os trabalhadores não gostam da firma e eles os trabalhadores não gostam da firma e eles estão dispostos a sair porque eles acham que outros lugares são melhores, a oferta de trabalho ela vai ficar, para o ponto de vista da firma, mais elástica. Consequentemente, esse gap entre o ganho de produtividade da firma e o salário vai diminuir, certo? Consequentemente, a lucratividade da firma vai diminuir. Vamos lá. Então, essa mudança aqui é basicamente o que eu estou medindo no paper, certo? Eu estou medindo exatamente esse choque na oferta de trabalho. E como é que esse choque na oferta de trabalho altera o salário e, consequentemente, altera essa ideia de rent sharing entre trabalhadores e firmas. Agora, vamos lá. Como é que a gente mede risco ambiental? Certo? A literatura, geralmente, ela usa a ideia, o mercado imobiliário, ela geralmente usa preço de casa, o preço de transação de casa, para medir. E, basicamente, vem nessa ideia. Lugares bons de morar, as propriedades, o valor imobiliário é mais alto, porque todo mundo quer morar lá. Lugares onde ninguém quer morar, o valor imobiliário é mais baixo e aí as coisas se equilibram. Certo? Chega no equilíbrio onde lugares ruins vão ser mais baratos, lugares bons vão ser mais caros, ao ponto que ninguém quer migrar do lugar bom para o lugar ruim, do lugar ruim para o lugar bom. Certo? E essa diferença de preço é o que basicamente mede a amenidade ou, no caso, o risco ambiental. Mas qual é o problema dessa literatura? O problema é que elas assumem que não tem impacto nenhum, que essa precificação de risco ocorre só no mercado imobiliário e não ocorre no mercado de trabalho. Certo? Aí eu pego esse paper, por exemplo, que foi publicado no EIR em 2015, um paper famoso sobre poluição industrial, né? E o que eles basicamente mostram o que eles basicamente assumem é que, olha, tudo vai se resolver no mercado imobiliário e a gente vai assumir que os salários entre a área afetada e a área não afetada vão continuar homogêneos, certo? Mas existe já uma literatura lá atrás, final dos anos 70, início dos anos 80, que já dizia que se você não leva em consideração os impactos sobre o mercado de trabalho, isso que você está vendo sobre o mercado imobiliário não é toda a informação que você precisa para precificar o risco. Ok? Então, o que vai acontecer, de acordo com esses papers lá de 70, 80, os trabalhadores que no momento que eles identificarem um aumento no risco, no momento que eles identificarem, por exemplo, uma queda nas amenidades, eles vão demandar salários maiores, ok? E esses salários maiores, eles só vão ser pagos aos trabalhadores dependendo se eles têm um poder de barganha com os empregadores ou não, certo? E desse poder de barganha, uma coisa que tem que ficar em mente é que nem toda firma vai conseguir cobrir esse aumento no custo trabalhista, e só as empresas maiores, que são mais produtivas, que vão conseguir cobrir esse custo. Agora, qual é o outro problema dessa literatura que a gente vê? O outro problema é dessa ideia de justiça ambiental. Quando a gente precifica algo, o risco, por exemplo, olhando o mercado imobiliário ou olhando o mercado de trabalho e fala, olha, a gente não achou efeito, portanto o risco não é precificado. Você fala, não é bem assim. O risco não está sendo precificado porque quem mora naquele local de risco não tem a capacidade financeira de mudar para outro lugar.
tá? E muito dessas áreas de risco, elas são muito endógenas, no sentido assim, os governantes, os políticos, eles tendem a colocar esses projetos de risco, eles tendem a aprovar esses projetos de risco em áreas mais pobres, sabendo que a população não vai reagir àquilo, certo? Então, muitas vezes, quando você não acha resultado, mudança em preço, não é porque as pessoas não valorizam aquele tipo de... Não é porque as pessoas não estão informadas. É simplesmente porque as pessoas não conseguem responder aquilo. Então, finalmente, o que a gente vai colocar aqui no paper é que, no contexto do mercado de trabalho, isso também acontece. Tá? E porque depende do poder de barganha dos trabalhadores. Se eles têm uma barganha no mercado de trabalho, a ponto que o mercado de trabalho é imperfeito, certo? Eles vão demandar salários maiores e as firmas vão ter que pagar salários maiores. Mas se eles não têm esse poder de barganha, eles não vão receber a compensação pelo risco. Ok. Isso foi uma longa introdução, que basicamente tomou quase que metade da minha apresentação, mas eu prometo que agora as coisas vão ser mais rápidas. Começando agora, então, pelos dados que a gente usa, a gente vai usar 3 bases de dados. A primeira é o relatório de barragens de 2017 da Agência Nacional de Águas, para identificar todas as barragens no Brasil, e todas essas barragens no Brasil, elas têm informações sobre barragem em termos de tamanho, capacidade e potencial dano. A gente vai usar também a base de otobacias hidrográficas do Brasil para identificar municípios que estão abaixo e acima dessas barragens. E a gente vai usar algo que todo mundo sabe muito bem, que é a RAIS, para identificar salários, horas trabalhadas, emprego, etc., para esses trabalhadores entre 2010 e 2019. Ok, então, usando a base de dados de barragens da Agência Nacional de Águas, a gente identificou todas as barragens que foram construídas com o propósito de conter resíduos de produção ou industrial ou mineral. Okay? A gente, por exemplo, retirou, barragens hidrelétricas, ou barragens de recreação, barragens para controle de águas, etc, etc. Não, a gente só vai focar em barragens de contenção de dejetos. Ok? E aí a gente classificou barragens entre pequenas e grandes, e a gente identificou barragens de acordo com o potencial dano, que seria baixo, moderado ou alto, de acordo com o relatório. Certo? E aqui vocês veem que, nesse mapa, muitas das barragens estão concentradas, muitas barragens estão em Minas Gerais, mas também existem barragens no Pará, existem barragens no Mato Grosso, e por aí vai. Então, para cada barragem, usando a base de otobacias, certo? A gente viu o fluxo dos rios. Ok? E aí a gente identificou, então, todos os municípios que estão abaixo de cada barragem até as águas chegarem ao oceano. Certo? Agora, com a RAIS, a gente fez algumas restrições. Claro, todo mundo sabe, a RAIS ela tem milhões e milhões de observações, é simplesmente inviável rodar algo com a RAIS. Okay? Então, a gente tem que fazer algumas restrições para tornar o negócio mais viável. A gente restringiu em trabalhadores que estavam empregados no dia 31 de dezembro. A gente excluiu aqueles que são muito jovens, abaixo de 25 anos, ou muito velhos, acima de 60 anos. A gente vai excluir trabalhadores da mineração, porque a gente sabe que os impactos, quando há um acidente na mineração, a indústria em si vai ser afetada e esses trabalhadores vão ter um efeito direto. Então, a gente não quer ver o efeito sobre a indústria de mineração, então a gente excluiu esses trabalhadores. E a gente também vai excluir trabalhadores de contrato temporário, que também eles geram muito ruído, como você sabe, eles geram muito ruído na RAIS, então a gente vai focar só em trabalhadores permanentes. A gente vai excluir alguns municípios. A gente vai excluir municípios que têm a barragem, ok? E a razão de excluir o município com a barragem, porque a gente não sabe naquele município qual área do município está sendo afetada e qual área do município não está sendo afetada. Então, o que a gente vai focar aqui é o impacto na vizinhança, ok? E não necessariamente no município em si. A gente vai retirar os municípios que foram diretamente afetados
pelo desastre de Mariana e pelo desastre de Brumadinho. A gente vai retirar municípios que receberam royalties de petróleo, que muitos deles estão na realidade abaixo dessas barragens, porque eles estão ali na costa. E a gente vai retirar municípios muito grandes, porque acho que o mercado de trabalho, nesses casos, ela não é tão imperfeito, certo? Municípios grandes, tu tem uma elasticidade maior na oferta de trabalho. E, finalmente, para cada barragem que a gente identificou, a gente só manteve aqueles municípios que a gente tem certeza que existe um município abaixo ou acima e um município abaixo. Se para alguma dessas barragens existe só municípios acima ou só municípios abaixo, depois das restrições, a gente não inclui esse cluster na base. A gente só incluiu aqueles que fazem pareamento por barragem. E é isso basicamente o que a gente tem no final. No mapa da esquerda, a gente tem todas as barragens de dejetos no Brasil. Tá? Em verde estão as áreas de controle, em vermelho estão as áreas de tratamento, certo? As áreas de risco, e em cinza estão as áreas, são os municípios que a gente excluiu por alguma dessas razões que eu descrevi para vocês. Então a gente vai usar essa classificação de todas as barragens, depois a gente vai focar só nas barragens grandes, porque nas barragens maiores, e depois a gente vai focar só nas barragens que foram classificadas como um risco médio ou alto, de acordo com a Agência Nacional de Águas, e só as barragens que foram classificadas como dano alto pela Agência Nacional de Águas. Ok? A gente vai focar mais nessa amostra aqui de grandes barragens, porque a gente acha é aqui que realmente tem um efeito. Certo? A gente vai usar as outras barragens mais como uma robustez para saber se também a gente encontra o mesmo efeito nessas outras especificações. Vamos lá. Estratégia empírica. Como eu te falei, a gente vai usar um modelo de diferença e indiferença. Vamos começar com, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, vamos começar com um modelo simples. Tá? Você controla pela dummy de estar abaixo ou acima da barragem. Você controla pelo período pós-acidente. E a interação entre o período pós-acidente e a área abaixo da barragem é que dá o efeito dessa diferença em diferença. Tá? Só que agora a gente vai fazer algumas modificações nesse modelo. Primeiro, a gente vai controlar pela distância dos municípios até a barragem, ok? Assumindo que isso vai mudar ao longo do tempo. Tá? Porque a gente quer controlar, de novo, os ciclos na indústria de mineração, sabendo que os ciclos na indústria de mineração elas afetam outros setores da economia. Ok? A gente vai controlar também por efeito fixo. A gente vai substituir essa dummy de estar abaixo da barragem e a dummy de tempo por efeitos fixos do município e por efeito fixo de ano, ok? Para pegar toda a não parametrização ao longo do tempo, para ter certeza que a gente não está captando, a gente basicamente não está captando algo específico da amostra. E finalmente, o modelo final ele vai levar em consideração que os efeitos variam ao longo do tempo. Após o acidente, tá, você tem ou um efeito crescente, ou um efeito decrescente, ou um efeito constante ao longo do tempo, e a gente quer testar se esse efeito cresce, cai, ou se mantém o mesmo ao longo do tempo. Ok? Para o final, é muito importante isso aqui também, dado que o tratamento, tá, ele é medido no nível municipal, a gente vai fazer o cluster dos erros padrões no nível municipal. Ok? Ok. Vamos lá, análise descritiva. Tá? Isso aqui é simplesmente em 2014, antes do acidente, a gente vai comparar áreas abaixo com áreas acima, num raio de 50 quilômetros. Ok? Um raio mais ou menos curto. Tá? O que a gente identifica? Identifica algumas coisas interessantes. Não há muitas diferenças entre esses municípios, mas há algumas. A gente vê, por exemplo, que municípios abaixo das barragens ou em áreas de risco, eles têm um nível de emprego maior,
eles têm mais a população maior e o PIB per capita é maior. Ou seja, as áreas que estão abaixo, aparentemente, são mais ricas e mais populosas. Ok? O que é uma coisa, para a gente ficou meio assim, puzzling, né? Porque a gente pensou, nossa, mas as pessoas não têm noção que aquela área ali é de risco, como é que a economia tá mais aquecida nessas áreas, certo? Mas não, por alguma razão. E outra razão, e outra coisa que a gente vê também, que essa economia mais aquecida na parte de baixo também afeta outras coisas, como a expectativa de vida, ela é maior nessas áreas, e o que a gente vê aqui, analfabetismo ele é menor nessas áreas, certo? Ok. Por outro lado, a gente não vê, por exemplo, diferenças em termos de crescimento econômico, o que é bom para a nossa estratégia de diferença em diferença, e a gente não vê crescimento em termos de emprego nesses municípios, também é bom para o nosso modelo de diferença em diferença. Em termos de trabalho, em termos do mercado de trabalho, com os dados da RAIS, filtrando já a amostra para o nosso, filtrando já a amostra que a gente tem. Os salários nas áreas de baixo, eles são um pouco maiores do que nas áreas de cima, ok? Mas isso é basicamente por causa do low skills. Os low skills, eles são mais compensados abaixo do que acima. Okay? Não tem diferença em termos de high skill. A proporção de high skill, contudo, ela é um pouquinho maior acima do que abaixo. Tá? E a proporção de trabalhadores com ensino secundário também é um pouquinho maior abaixo do que acima. Mas a gente não vê diferença, por exemplo, em trabalhadores com educação superior. Apesar disso, pensa comigo aqui. A economia das áreas de baixo são melhores, os salários, pelo menos de low skills, são maiores, certo? Mais educação, pelo menos em termos de nível secundário. Mas uma coisa também que eu acho interessante aqui é que a proporção de brancos ela é maior nas áreas de cima, tá? Ao invés de ser nas áreas de baixo. Para mim, isso aqui também está um pouco puzzling quando a gente viu essa descritiva aqui, mas é uma coisa interessante. E, finalmente, a gente não vê diferença nenhuma em termos de composição das firmas em indústria, serviços e agricultura, e também não no número de firmas e também não no tamanho dessas firmas. Ok. Vamos lá para a parte final, que é, finalmente, os resultados, né? Vamos mostrar aqui mostrar a criança, né? A gente vai começar com os efeitos sobre os salários, depois a gente vai ver os efeitos sobre o emprego. O que a gente vê aqui é, na esquerda, o efeito total sobre o salário. Essa linha pontilhada aqui é quando acontece o rompimento da barragem Mariana, ok? E no ano 4 aqui, que vocês vão ver, na realidade é quando acontece o rompimento da barragem de Brumadinho. Tá? E o que a gente vê, em geral, não há um efeito pequeno e não significativo, mas quando a gente quebra por high skill e low skill, claramente tem um efeito crescente sobre a compensação sobre os salários do high skill e um efeito pequeno e quase não significativo sobre os trabalhadores de baixa qualificação. Não baixa qualificação, vamos chamar de low skill. Eu não estou sabendo exatamente como pegar a tradução aqui. E vamos lá. Isso aqui são usando só a amostra de barragens grandes. Mudando para as barragens, por exemplo, de risco médio ou risco alto, a gente também observa o efeito. A gente tem um pouquinho mais de ruído, mas os efeitos são consistentes. Para as áreas de alto dano, mesma coisa, um pouquinho mais de ruído, mas os efeitos continuam consistentes. E para todas as barragens, mesma coisa. Ok? A gente vê os efeitos, tá? Mostrando que os salários para high skill aumentam entre 13% e 6% nessas áreas, né, comparado com as áreas acima das barragens, e não há muito aumento no low skill. Onde o efeito está maior? O efeito está maior nos municípios com barragens grandes. Okay? O efeito chega até 12% nesses municípios. Por quê? A nossa interpretação aqui que
pessoas, trabalhadores, apesar da informação estar disponível no site do governo, ninguém vai até o site do governo para ficar vendo onde está a barragem localizada e qual é a avaliação que o governo deu para aquela barragem. O que a gente vê é o que a gente vê na estrada. A gente passa por uma barragem, nossa, a barragem é grande, essa barragem está crescendo. E aí, basicamente, você mede o risco. Certo? Então, por isso que a gente vê que não é qualquer barragem que causa o efeito. São basicamente essas barragens grandes que são visíveis à população. Ok? Estaria isso relacionado com a educação dos trabalhadores ou está mais relacionado com a ocupação deles? Ou seja, haveria um mecanismo de informação aqui. As pessoas, os trabalhadores com ensino superior, eles têm melhor acesso à informação, eles sabem barganhar melhor os salários. Não é o caso. Quando a gente quebra por educação, os resultados ficam, na realidade, mais fracos do que quando a gente quebra por ocupação. Ou seja, não é uma história de informação, de acesso à informação ou de como você analisa aquela informação. É uma história sobre quão apertado, quão tight é o mercado de trabalho para high skill e quão tight é o mercado de trabalho para low skill. Quão apertado é esse mercado e qual a barganha desses trabalhadores com os empregadores. Então, quando a gente quebra, por exemplo, no high skill, para quem tem ensino superior e quem não tem ensino superior, a gente até vê um spillover para aqueles que não têm ensino superior, mas que estão em ocupações mais qualificadas. Ou seja, para aqueles trabalhadores em que a demanda é maior e a oferta não é tão grande. Certo? E quando a gente quebra para low skill, a gente quase não vê, ou vê muito ruído, quase não vê efeito sobre quem tem ensino superior, mas está numa ocupação de baixa qualificação. Entendeu? O que faz sentido, de novo, não faz sentido com a história de informação, com o mecanismo de informação, mas faz sentido para o mecanismo de quão apertado é esse mercado. Seguindo, qual o tipo de trabalhador que tem um aumento salarial entre os high skills? O que a gente vê não são os trabalhadores, necessariamente os trabalhadores de long term, que estão há muito tempo na firma. A gente vê um efeito maior sobre os trabalhadores que estão há pouco tempo na firma. Okay? E um efeito menor sobre os trabalhadores que estão há mais tempo. Por quê? Porque para trabalhadores que estão há mais tempo na firma, lembra, eles estão pagando rents para a firma, eles estão recebendo rents da firma e a firma está extraindo rents deles. É muito difícil para esses trabalhadores que passam muito tempo numa firma se inserir de novo no mercado de trabalho. Então é muito custoso para esses trabalhadores se demitirem e ir procurar um emprego novo. É muito mais fácil para aqueles trabalhadores de curto prazo se reinserir no mercado. Então é exatamente aí que a gente vê os efeitos maiores sobre salário. Qual o tipo de firma? Firmas grandes ou pequenas? A maioria do efeito vem sobre firmas grandes, com mais de 50, ou firmas médias, vamos falar, com mais de 50 trabalhadores. Okay? Por quê? Porque essas firmas elas são maiores porque elas são mais lucrativas e, consequentemente, elas conseguem pagar esses rents para os trabalhadores. Certo? Firmas pequenas, elas não conseguem pagar esses rents, consequentemente, tu não vê um aumento nelas. Agora, para a nossa história fazer sentido, e agora lembrando aquele modelo de oferta e demanda no mercado de trabalho, se há um aumento no salário no mercado de trabalho, esse aumento tem que vir pelo lado da oferta e não pelo lado da demanda para a nossa história fazer sentido. Se o aumento vem pelo lado da oferta, o aumento salarial ele tem que vir junto com uma queda em emprego e não um aumento no nível de emprego. Porque se há um aumento no nível de emprego, tudo está acontecendo pelo lado da demanda. O que a gente vê nesse gráfico aqui é que, na realidade, isso faz sentido, a história do lado da oferta faz sentido. Ao mesmo tempo que você tem um aumento no salário do high skill, tem uma queda no emprego de high skill. Ou seja, o choque está acontecendo pelo lado da oferta do mercado de trabalho, certo? Tu não vê o mesmo choque em low skill. E aí, quando a gente quebra por tipo de empresa, pelo tamanho da empresa, a gente vê que existe muito ruído com empresas médias e grandes, mas existe um efeito bem claro em empresas pequenas com menos de 50 trabalhadores. Ou seja, as empresas pequenas elas não conseguem
arcar com esse custo, com esse aumento no custo trabalhista para high skill. Então, consequentemente, elas vão começar a perder esses trabalhadores. Algum efeito no low skill em termos de emprego, quando a gente quebra por tipo de firma? Não. Sabe? Tanto firmas grandes quanto pequenas, elas mantêm o mesmo nível de low skill. Outros efeitos que a gente vê, eu vou gastar meus últimos 3 minutos com isso aqui. Existe um efeito sobre migração? Existe. Quando a gente vê aqui, trabalhadores high skills, eles têm uma probabilidade maior de achar emprego em outros municípios. Eles têm uma probabilidade maior de desaparecerem da raiz em um município e aparecerem em outro. Ok? Outra coisa que a gente acha também que existe uma probabilidade menor, tanto de low skill quanto de high skill, de desaparecer da raiz. Ok? De desaparecer do mercado formal. Que também faz sentido. O mercado está ficando mais apertado, certo? As empresas não estão querendo perder trabalhadores, consequentemente, o desemprego cai. E, finalmente, uma coisa também que é muito interessante, existe uma queda na entrada de trabalhadores novos no mercado local, principalmente os de alta ocupação. Então, não é só que esses mercados locais eles estão perdendo trabalhadores, eles pararam de atrair trabalhadores. Tá? Então, não é necessariamente só a população local que está informada e que deseja sair do município, mas outros trabalhadores de outras localidades também não querem mudar mais para essas áreas. Okay? E esses dois efeitos é o que acaba contribuindo para o aumento no custo trabalhista nas áreas de risco. Bem, vamos lá. Para concluir, o que a gente acha nesse paper? Aparentemente, os trabalhadores em áreas de risco, eles acabam demandando salários maiores após observarem um desastre numa outra área do Brasil, sugerindo uma mudança na percepção de risco. Contudo, esse aumento salarial ele só acontece entre trabalhadores de high skill, ok? E esses trabalhadores são exatamente aqueles que são mais prováveis de migrar. Tá? A gente não vê necessariamente um efeito sobre migração em low skill. O que a gente vê, esse efeito não necessariamente é relacionado com a educação do trabalhador, está mais relacionado com a ocupação que ele tem, o que é consistente com essa ideia de quão apertado o mercado de high skill ele é, comparado com o mercado para low skill. Mais uma coisa que a gente observa aqui, não é uma coisa que a gente observa, só para a grande conclusão do paper aqui, é que esse paper, o que ele faz? Ele destaca um aspecto não explorado de justiça ambiental, que é exatamente relacionado com os mercados de trabalho, e mostra também que os impactos desses desastres ambientais, eles se estendem muito além das áreas afetadas, das áreas que foram afetadas pelo desastre, reduzindo a confiança nessas empresas ou nessas barragens e a confiança na regulação em relação a essas barragens em outros lugares, o que leva a um custo muito maior que não está sendo necessariamente medido no nosso conhecimento atual da literatura. E é isso, gente. 50 minutos aqui. Muito obrigado pela atenção aí. Eu estou aberto a questões. Obrigado, Rafael. Obrigado aí também o tempo e pela clareza da exposição. Eu vou pedir ao Vitor, para você comandar aí a linha de comentários e passar para as pessoas. E vamos ver se a gente consegue atender todo mundo. Tá certo, obrigado. Obrigado, Rafael, pela apresentação, bem interessante a proposta do trabalho. Várias perguntas surgiram aqui, vou começar pela ordem. O Alan fez 2 perguntas logo no início. O Alan está aqui, se ele quiser esclarecer um pouquinho as perguntas também, fica à vontade, Alan. Perguntou aqui sobre, acho que a primeira pergunta era sobre o rompimento ser exógeno, né? O rompimento da barragem exógeno.
mas se existe uma reflexão sobre o motivo das pessoas terem, né, ficarem próximas à barragem, né, terem escolhido trabalhar, morar lá, né? Ele queria saber se existe uma discussão nesse sentido. E outro ponto que ele acrescenta é se existe algo medindo a informação, né? Como as pessoas entendem essa comunicação e se de fato estão entendendo tais riscos com aquela comunicação. Né? Se o Alan quiser acrescentar aqui, essa é a primeira pergunta. Tá, eu vou responder a primeira pergunta. Bem, existe eu vou colocar dessa forma, existe um equilíbrio espacial que alguém tem que morar lá, né? No momento que e eu acho que existe outros papers na literatura que basicamente vão nessa linha, que tipo, se existe uma barragem, existe uma mineradora naquele município, os trabalhadores daquela mineradora, eles vão demandar outros serviços, outras empresas vão migrar para lá, tu vai ter essa ideia de economia da cidade, e a cidade vai se formar e outras coisas vão ser demandadas. Eu vou partir dessa ideia de que existe um equilíbrio espacial que já está ali presente, né? E o nosso paper ele parte do momento em que o que acontece com esse equilíbrio espacial na hora que há um choque de informação, né? Porque esse equilíbrio espacial ele ocorreu num momento que outra informação foi fornecida, mas a gente não tem, né, necessariamente um choque exógeno para medir essa informação prévia, né? Então, eu não sei se isso realmente responde a pergunta, mas é mais ou menos essa minha percepção. Eu não sei exatamente por que as pessoas estão lá, mas a minha concepção é de equilíbrio espacial, assim, é que se existe um lugar com oportunidades econômicas, uma cidade vai aparecer ali, né? E existem N razões para isso. Pois é, a gente acompanhou bem aqui que, né, tipo, várias dessas cidades ou vilarejos, eles se situam a jusante, né? Então, Isso. era o caso aqui, era conhecido o caso de Bento Rodrigues, era conhecido como uma situação de risco. Sim. Mas com vários anos de não ocorrência, né? As pessoas costumam subestimar o risco também, né? Então tem essa questão. E não é só subestimar o risco, eu acho que tem muita questão, de novo, não é o foco do paper, eu acho que nesse ponto eu vou fazer referência aos outros papers que mostram que mineração gera emprego, tá? Isso é fato, né? Ela gera não só emprego no setor de mineração, como gera emprego em outros setores, em serviços, em outras indústrias, que não estão necessariamente relacionados com mineração. E na realidade, e aqui que está o trade-off, né? Que é essa coisa assim, tipo, olha, está gerando emprego, está atraindo gente para essa área. Aí a pergunta é, está atraindo gente, mas as pessoas estão cientes do risco? Ou elas esqueceram o risco, ou elas não estão simplesmente cientes, elas estão migrando para lá porque a economia está crescendo, então tem maiores salários, tem oportunidade de emprego, o desemprego é baixo, e as pessoas migram. E sobre o ponto de medir informação, né? Não sei se ainda na pergunta aqui que o Alan tinha colocado, né? Pode Se refazer a existe pergunta? alguma maneira. A pergunta está assim, né? Tá. O Alan parece que é ainda presente, mas acho que no momento Estou não se manifestando. Estou aqui. Você quer É que eu não sei fazer se eu pergunta? posso me manifestar, eu tô quietinho. É claro que sim. Não, claro que pode. O debate é esse, Alan. Vai. Não, na verdade é o seguinte, pelo que você está falando, parece que tem um problema de informação, né? Que existe essa transmissão da classificação de risco que as empresas fazem, mas Sim. será que as pessoas entendem de fato que risco que está ali? Não. Não, né? Não, é tudo por isso que eu estou dizendo. Isso é tudo subjetivo. Okay. As pessoas não reagem à informação pública ou ao estudo, etc, etc. Elas reagem ao noticiário, né?
Se você tem um projeto ambiental, e eu acho que é esse que o nosso paper mostra, se existe um projeto ambiental de risco acontecendo no seu quintal, mas você nunca você nunca teve experiência de observar um acidente ambiental, você não mede aquele risco, você não sabe como medir aquele risco. Tá? Só que na hora que você observa um acidente que ocorreu em outro lugar, aí você, agora eu entendo o dano. Claro que nisso aí a informação, de novo, não é perfeita. Tu pode ter você pode Tem uma reagir. defasagem. Tem uma E defasagem. não só uma defasagem, você pode overreact também a isso. Certo? Você Ok. pode ter uma reação que vai além do que na realidade deveria. Uhum. Né? O Rafael, talvez para um paper eu acho que não faz diferença nenhuma, mas talvez para um pé de página, na psicologia social, até o nome foi uma coisa que eu sempre aprendi, porque teve um filme sobre reator nuclear, lá quando eu era adolescente, tem o conceito de dissonância cognitiva do Festinger, né, que, né, tipo Chernobyl, o pessoal que trabalhava, existe referências independente de ter o compensating wage ou não, das pessoas, inclusive, não falar sobre o assunto. Né? Quando você compra, por exemplo, uma areia, né, da Fiat, né, pelo que eu entendi, eu nunca tive uma areia, a maior desgraça da vida e numa determinada época. Né? Então, provavelmente, se você comprou uma areia 0 quilômetro e pagou à vista, você tem uma dissonância cognitiva, você não quer saber que o maré é uma porcaria. Exatamente. Então, isso cabe um pé de página, mas eu acho que você tem toda a razão. Quando você tem um evento que assustadoramente impacta, é aí talvez que a dissonância cognitiva não é checada pela realidade, né? Que é a ideia do choque. Né? Eu acho interessante isso. Exatamente. E tem outros papers que mostram. Eu só vou falar uma coisa que eu esqueci de falar. Existe dois tipos de literatura sobre isso, falando nessa questão de medida de risco e precificação. Eu lembro que muitos anos atrás eu vi esse pessoal da economia ecológica que eles queriam medir qual é o valor de uma praia. E eles saíam caminhando pela praia, perguntando para as pessoas quanto você daria para preservar essa praia. As pessoas davam um valor para ele, falavam, eu daria 100, eu daria 200. Essa literatura que eu estou citando aqui, ela não é essa. Não é a literatura de valorização via survey. E por quê? Porque a gente considera que essa literatura de valorização via survey, ela não adota o mecanismo de preferência revelada que a gente aprende em economia. E preferência revelada se você realmente está disposto a pagar aquele valor, aquilo ali tem que afetar o preço no mercado. Né? Então, por isso que muita da literatura está nessa questão de qual é o efeito sobre o mercado imobiliário, qual é o efeito sobre o mercado de trabalho, porque é ali que vai estar a preferência revelada das pessoas. Só para dar outro exemplo, no meu paper de prostituição em Amsterdã, é exatamente essa história. Quando a gente vê os surveys, a pessoa fala, o que você acha sobre prostituição? Eu sou a favor. Não, tem que legalizar, tem que estar aqui. Love them. Mas aí, na hora que a gente olha o mercado imobiliário, não existe demanda para aqueles imóveis que estão do lado do bordel. Né? Que é a preferência revelada. Então, aqui é a mesma coisa. Existe, sim, uma literatura que tenta medir o risco das pessoas via survey, mas o que a gente está usando aqui é preferência revelada. Né? Eu acho que é isso que eu tenho lembrando no momento. Beleza, obrigado. Também para acrescentar um pouquinho, e eu também tenho uma pergunta aqui no assunto, mas juntando um pouco aqui, a gente teve uma sugestão, talvez não sei se para esse, né, que você falou que está quase terminando. Não. O aberto. Se controlar pelas regiões, né? Porque eu vi que você pegou o Brasil inteiro ali para ter uma numerosidade maior dos casos, né?
e conseguir ver mais. Mas existe também um pouco as minas de Minas Gerais, algumas delas são mais antigas, é o caso aqui da nossa, né, em Bento Rodrigues, era dos anos 70, né? A de Brumadinho não era tão antiga, mas também bastante antiga, né? E agora, né, depois do acidente, o setor, né, está discutindo muito mais outras técnicas de mineração, né, que não mais a montante, né, e técnicas que não usam barragens líquidas, né, o pessoal que entende do assunto vai poder dizer melhor. Mas o ponto aqui, talvez o risco percebido tenha sido mais próximo dessas barragens que aconteceram, um acidente. Inclusive, eu lembro de um fato um pouco anedótico, em Itabirito mesmo, começaram a fazer simulações de acidente da barragem que tem lá próximo de Itabirito. Eu vou lembrar acho que o Pau Branco, né? Não vou lembrar o nome exatamente, mas começaram a fazer simulações disso e, né, claro que a população começou a ficar atemorizada e muita gente querendo vender seus imóveis, né? E aí quem querendo vender os imóveis não conseguia, que é um pouco aquele impacto no mercado imobiliário que você estava mencionando. Mas também tem outros efeitos que eu fiquei pensando muito durante a apresentação, né? Aí o mapa, né? Bem legal. Outros efeitos não tão controlados assim, né? Por exemplo, e aí tem a ver com a minha pergunta mesmo aqui. Talvez eu tenha perdido a parte que você explicou, né? Quais categorias de ocupação estão dentro da high skill e da low skills? Você consegue lembrar assim? Porque tem umas categorias de gerência, né? Que elas são muito amplas, assim, fica difícil de associar elas intimamente com a mineração. E também colocando situações que aconteceu aqui, talvez a Fernanda possa acrescentar também, porque ela orientou trabalhos nessa área e também acompanhou. A gente teve muito uma ocupação de mitigação, né? Depois veio uma atividade de reparação, uma atividade de compensação financeira aos atingidos, depois teve toda uma atividade ligada à mitigação dos efeitos, principalmente na Vale e na Samarco, né? Que teve acompanhando ali, e nós sentimos isso aqui na cidade de Mariana. O primeiro impacto foi realmente bastante, vamos dizer assim, bastante recessivo, tá? Tipo, a inação das mineradoras, não conseguia, né, teve que planejar todo aquele processo de reparação e assentamento, e inclusive eles foram reconstruir um novo Bento, né? Então, desculpa, a pergunta está ficando longa, mas é um pouco nesse sentido. A gente tem outros tipos de ocupação que também estão relacionados. E fora isso, mais para recentemente, o preço do minério voltou a subir e as mineradoras começaram a reabrir, né, que tem um pouco a ver com a pergunta que eu vou deixar do Irata, né, que eu vou deixar para apresentar posteriormente. Mas primeiro, acho que a pergunta mais direta é isso, né? O que está dentro daquelas categorias ali, como controlar isso bem, né? Para não pegar isso do a gente tá, o que a gente usa, o que a gente considera como high skill é na CBO, o que a gente chama da CBO 1 e 2, né? Que é o que a CBO classifica como ocupações que requerem treinamento específico, né? Então, mas não necessariamente ligado à mineração, não é uma... Não. A mineração está completamente excluída da nossa amostra, né? A gente excluiu, todos os trabalhadores no setor de mineração estão excluídos da nossa amostra. A gente está basicamente focando em serviços, né? Tá. E o pouquinho de indústria, agricultura que sobra, e eu acho que, inclusive, eu estou, assim, para a versão final do paper, eu estou, inclusive, pensando em excluir a agricultura, porque eu acho que a agricultura só joga ruído para essa coisa. Uma pergunta associada com isso, Rafael, os serviços, tem como saber se os serviços, a mineração estão incluídos ou não? Porque eu estou perguntando isso porque eu moro aqui, é feito Hotel Faísca, eu moro aqui no Hotel Faísca, bem do lado aqui do campus, e 90% dos meus companheiros lá, os hóspedes,
são prestadores de serviço para Samarco ou para Vale, né? Então, assim, eu vou colocar, não, olha, para isso eu teria que coautorar com alguém de matriz, como é que chama? De regional aí que trabalha com Matriz insumo produto. matriz insumo produto para me ajudar com isso, porque a gente não faz a distinção, né? E a única coisa que a gente fez para controlar por isso foi exatamente nesse passo aqui, em que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai assumir o seguinte, se a mineração está expandindo ou está contraindo por causa do preço da commodity, tá? O que eu espero é que os municípios, tanto abaixo como acima, vão ser afetados. Tá? Tu vai ter um boom no setor de serviços em quem está acima e vai ter um boom no setor de serviços em quem está abaixo. Tá? Aí, de novo, mas o que eu quero fazer? Eu quero controlar por isso, eu quero controlar pelos booms da mineração, usando essa coisa que está em azul aqui, para focar exatamente na diferença entre quem está abaixo e quem está acima. Certo? Então, isso foi o melhor que a gente conseguiu fazer até esse momento, de controlar esse spillover da mineração, que a gente sabe que existe. Né? Então, a terceira pergunta que estava na lista aqui é do Guilherme Irata, que estava presente aqui, mas eu acho que já não está mais assistindo, né? Mas ele deixou a pergunta que eu vou fazer, vamos ver se eu consigo traduzir da melhor maneira, né? As áreas abaixo poderiam ser melhores, né? Populosas e ricas antes do aparecimento da barragem, é uma pergunta. E é possível ver o efeito do aparecimento da barragem? Aí ele sugeriu via censo demográfico, mas até colocaria que talvez de outras maneiras também. Minas Gerais teve várias minas abertas mais recentemente, pequenas minas, aí talvez essa diferenciação de grandes minas e pequenas minas também. E aí sou eu que estou colocando em cima da pergunta, mas são esses dois pontos aí que ele colocou. Então, quando a gente começou esse projeto, a gente queria ver o antes e depois. Né? E basicamente, ver o antes seria responder a pergunta do Guilherme. Que seria assim, vamos pegar não só a criação de novas barragens, mas vamos pegar, por exemplo, a expansão das barragens, porque essa barragem que é por acumulação, exatamente, ela expande, né, de acordo com a produção. Então a gente queria ver isso, né, mas a gente chegou num ponto que o projeto ficou muito megalomaníaco, em termos de, não, a gente vai ver o antes, vai ver o depois, vai ver outros, que a gente resolveu, não, vamos focar só no depois e vamos aproveitar o fato que existe já papers que analisam antes, né, papers inclusive que usam matriz de insumo-produto, né, então a nossa estratégia foi, não, a gente vai citar os papers de matriz de insumo-produto para mostrar os efeitos antes, e os efeitos antes, de acordo com a literatura, são efeitos de aumento salarial, mas são aumentos de efeito salarial via demanda, ou seja, a demanda está crescendo, consequentemente, existe uma relação positiva entre salário e emprego, né? Mas o que a gente mostra, no nosso caso, não é uma melhora. Apesar dos salários estarem aumentando nesses municípios, não há uma melhora nas condições, há uma piora nas condições. Certo? Porque as pessoas estão saindo de lá. Então, o salário está aumentando não pelo lado da demanda, ele está aumentando pelo lado da oferta. A oferta está caindo, a oferta está caindo, certo? Então, consequentemente, o salário está aumentando, mas o emprego, o nível de emprego, o número de trabalhadores do município está caindo. Né? Então, basicamente, a conclusão do paper, de novo, não é que as áreas de risco estão melhorando, as áreas de risco elas estão piorando ao ponto que as firmas precisam pagar mais os trabalhadores, precisam aumentar os salários para atrair trabalhadores, porque os trabalhadores não querem mais para lá. Rafael, só uma sugestão que eu achei um resultado interessante.
de explicação, porque você especulou, e eu acho que pode ser bacana, mas pode não ser também. Esse vai ser o critério. No caso do high skill, quase certo, eu estou meio enferrujado de mercado de trabalho, mas andei lendo por causa de idoso alguma coisa. Eu acho que a noção de contrato de eficiência do LASIA é cada vez mais robusta. E ela explicaria esse resultado seu, porque no contrato de eficiência do LASIA, quem é contratado recebe um salário acima da produtividade marginal. Aí ele vai envelhecendo, fica improdutivo, mas o salário é alto. Quer dizer, a renda já está dentro do próprio contrato de eficiência. Se isso é verdade, faz todo sentido que o impacto do compensating seja num mercado interno de trabalho, no porto de entrada. Eu acho que fica uma coisa bacana. Acho que vale a pena dar uma explorada, mais para explicar o finding, né? Sim, não, eu concordo contigo nesse ponto. Muito obrigado pela sugestão. Eu realmente concordo com isso. Existe uma rigidez, eu diria assim, existe uma rigidez salarial muito grande no mercado e relacionado muito com o contratual. Não, eu concordo. Não sei se eu tenho algo a adicionar em relação a isso, mas com certeza eu tenho que levar essa sugestão em consideração. Acho que o Alan levantou a mão. O Alan levantou a mão aí. Sim, fica à vontade, Alan. Eu queria fazer meus últimos comentários, que eu vou ter que sair. Mas é o seguinte, olhando para esse gráfico, esses gráficos dos efeitos, eu não sei se pode fazer isso, né? Eu não sei se eu estou lembrado muito bem, mas os intervalos de confiança estão se cruzando, né? E aí, como os intervalos de confiança ali dos 60, 70, 80, 90, eles estão se cruzando, a gente talvez não poderia falar que eles são iguais, os efeitos ali entre esses... Então, então, exato, isso é complicado. Assim, isso é complicado. Estatisticamente falando, você não pode dizer que não. Você não pode afirmar que eles são significativamente maiores. Isso, significativamente maiores. Isso é uma coisa que não pode ser escrita. Mas o que eu acho que... Eu acho que hoje em dia... Eu vou dar uma percepção minha mais acadêmica aqui. Eu acho que hoje em dia, na academia, eu acho que as estrelinhas estão morrendo. Tá? Tanto que o AR, por exemplo, pede que quando você joga tabelas no AR, ele pede para você não colocar mais estrelinhas. Né? Eles querem eles querem a estimação de ponto e o intervalo de confiança. Eles querem a estimação de ponto e o erro padrão. Por quê? Porque essa ideia de, quando você fala que as coisas são significativamente diferentes ou não, não é uma questão porque as coisas realmente são diferentes ou coisas não são. É uma questão de amostra, é uma questão de tamanho amostral. A gente não tem um tamanho amostral grande o suficiente para mostrar essas diferenças. Ok. Assintoticamente... O máximo que a gente pode falar é que o point estimate é maior. Então, sabe, vai mais nessa linha, assim. Mas não, a gente não pode afirmar que é significativamente diferente. Mas eu não ficaria super preocupado em relação a isso. Mas eu fico preocupado com o fato de a gente ter uns intervalos de confiança gigantescos. Gigantesco, sim. Mas isso é muito por causa da amostra, e é por causa desse mapa aqui. Deixa eu mostrar de novo o mapa. E essa é uma razão pela qual também a gente não consegue quebrar a nossa análise por estado. Porque a gente queria fazer uma análise por estado, né? Para saber, por exemplo, se o efeito em Minas Gerais é maior. E a gente não consegue,
porque quando a gente vê o número de áreas verdes e vermelhas é muito pouco. Tá? Depois que a gente perde, na hora que a gente exclui as áreas que foram afetadas pelo desastre de Mariana e de Brumadinho, não sobra nada de Minas Gerais. Né? Que é essa área aqui, ó, bem no meio aqui. Né? Então, é isso que gera os intervalos grandes. A gente está trabalhando com uma amostra de municípios muito pequena. Ok. Né? Então, desculpa, pode falar. não, acho que a palavra a usar aqui é evidência sugestiva, né? Não, é o melhor que a gente consegue fazer com a amostra. Tá. A outra coisa é a raiz, se você utilizou a raiz de trabalhador. E a raiz de trabalhador, ela é conhecida como raiz vínculos, né? Que mostra os vínculos, na verdade. E os trabalhadores se repetem, né? Pode se repetir, né? Ele pode repetir ele pode aparecer em várias linhas. O que aconteceu com você manteve todas as linhas do trabalhador, se ele tiver mais de um trabalho, ou se ele trocar de empresa, o que acontece? Boa pergunta. A gente, né, primeira coisa, muitos desses trabalhadores com muitos vínculos, eles desaparecem na hora que você exclui os contratos temporários, né? Quando você mantém os contratos permanentes, você tende a restringir um pouco. E outra coisa, e desaparece muito também na hora que você restringe estar empregado em 31 de dezembro. Porque acontece, por exemplo, pega uma empresa, o Rafael trocou de ocupação dentro da empresa ao longo do tempo, ou dentro do mesmo ano. Tá? Eu não estou pegando o Rafael em janeiro, fevereiro, março, com diferentes contratos. Eu estou pegando só o contrato que o Rafael teve com aquela empresa no dia 31 de dezembro. Né? Mas, claro, mesmo assim, eu tenho repetições. Né? E aí, nesse caso, eu trato como trabalhadores distintos. Tá? Se o trabalhador foi empregado, ele tem 2 contratos com empresas diferentes, de maneira permanente, em 31 de dezembro, eu assumo ele como 2 trabalhadores distintos. Né? Tá. Eu não sei se isso joga para cima alguma coisa, porque é como se estivesse aparecendo 2 vezes o mesmo cara, né? Não porque na realidade, bem, deixa eu colocar da seguinte forma. Idealmente, o ideal seria aqui, nesse caso, eu deveria fazer o cluster de erro padrão no nível do indivíduo, certo? Mas dado que eu estou fazendo o cluster de erro padrão no nível do município, certo? Todas as repetições de observações já estão meio que caindo nesse cluster. Né? Eu já tenho uma matriz muito maior de correlações. Tipo assim, você pensa uma matriz de correlações entre trabalhadores e eu tô ali com alguns pontinhos ali que aparecem 2 vezes ou 3 vezes. Mas na hora que eu vejo no município, eu tô colocando todo mundo no mesmo saco. E aí, na hora que eu faço a clusterização no nível do município, não importa muito se o trabalhador aparece 3, 4, 5 vezes. Ok. Né? Ok. Aí eu vou fazer vou falar 2 coisas de uma vez, senão vão acabar monopolizando. E aí, as minhas 2 últimas. Que é o seguinte, a questão do spillover, né? Dado que a gente está trabalhando com essa coisa dos municípios próximos, etc. E aí eu não consegui entender muito bem se existe algum tipo de spillover ali entre os municípios, ainda mais quando você encontra indícios de migração, né? Então, o cara passando de um município para o outro e não sei o quê. Então, eu não sei como contornar muito bem, talvez. Eu sei que você fala do município, da parte de imigração, mas talvez você travar o efeito para o cara que não migrou, né? Falar assim, estou travando aqui para o cara que não migrou e ver o que acontece com esse efeito. Pode ser uma coisa também para tentar falar, tá tendo spillover, não tem, não sei. Então você trava a migração. E a última coisa, eu não sei se eu entendi muito bem, você tem mais de um período de entrada ali dos municípios, né? Que você colocou ali 2015, mas
eu acho que existem 2 rompimentos, não é? O- 2 o- datas de rompimento, ou estou enganado? É verdade, o segundo rompimento é 2019, que seria o ano 4 aqui, Isso, tá? tá. Então essa primeira linha pontilhada aqui seria o primeiro rompimento de 2015, né? E o segundo rompimento seria aqui no ano 4, que seria 2019. E aí, então você teria, digamos, 2 períodos de tratamento, né? Assim, teria um primeiro período, que é 2015, e um segundo período, 2019. Então, tem uma coisa, tem um problema de interpretação. Na realidade, tu tá vendo esse salto que tem aqui no ano 4? Sim, A gente não sabe se esse salto foi causado pelo segundo impacto ou se esse salto foi simplesmente uma tendência de é um efeito de longo prazo do primeiro impacto. ah, Tá? A gente não ok, tem como separar essas duas coisas. Tá? ok, Então a gente simplesmente assumiu, não, vamos pegar 2015 como choque de informação. O segundo choque, ele só vem para reafirmar o primeiro. Né? As pessoas já sabiam ok. do problema. E o segundo choque simplesmente confirmou o que todo mundo já sabia. Né? Eu estava pensando, inclusive, voltando. Desculpa, eu vou pegar uma relação aqui com a inundação que teve no Rio Grande do Sul. Houve uma inundação no Rio Grande do Sul ano passado também. Então, cara, quem não viu o desastre do ano passado, não se preparou para esse ano, não aprendeu. Né? É, mas, E mas, isso mas vai acontecer cada vez mais com os desastres naturais, né? Nesse caso ecológico, né? É é, um ponto interessante que a barragem não é tão ecológica, estrito senso, exogenamente falando. Né? é, mas respondendo a primeira pergunta do Alan, o Alan, qual seria o certo, Alan? É, Alan. Alan, tá, Alan, respondendo a primeira pergunta, é, e uma coisa relacionada também com o que o Eduardo falou, é, os trabalhadores que não migram não têm aumento salarial, certo? E a gente já fez essa análise, a gente faz uma análise a gente pega só os trabalhadores que estavam no município em 2014 e a gente vê que eles não têm aumento salarial. O aumento salarial está basicamente em quem entra no município com um contrato novo, né? E o que mostra um pouquinho, e que vai nessa ideia assim, se você tem um contrato de longo prazo com uma empresa, é muito custoso para o trabalhador mudar de emprego, então ele não tem muita barganha, né? Ele é muito custoso para uma pessoa mudar, comprar uma casa nova, achar um emprego novo num outro município, né? Então por isso que a gente explica mais ou menos esse gráfico que a gente vê que o efeito ele tá maior, né, entre quem tem um contrato até 2 anos com a empresa, ou quem já está há 2 anos na empresa. Quem está mais de 2 anos, desculpa, 2 anos não, 4 anos. Tu vê pouco efeito quem está mais 4 anos da empresa. Esse efeito só aparece aqui porque aí quem mudou, basicamente esse cara que está aqui no ano 4, é basicamente quem se mudou para o município no ano 0 e agora completou 4 anos. Mas esse cara já entrou com um salário maior naquele município. Tá? Então, o efeito, ele tá não nos trabalhadores que se mantêm com a firma, mas tá na hora que a firma vai fazer a rotação de trabalhadores, na hora que ela vai substituir os trabalhadores velhos por novos. Ok. Certo, gente? Bom, Mais uma coisa que eu... bom, Certo. Diante, tem mais alguma pergunta? Se não, acho que a gente está caminhando. Né? Foi uma primeira talk bastante interessante, teve uma participação em torno de 26 pessoas, a fala toda, e mesmo no debate, e ainda tem uma persistência de 17 pessoas aqui na sala. Então, eu acho que foi bastante interessante.
O Rafael ficou de nos dar depois o link, quando tiver a versão preliminar do paper. Então, eu queria agradecer muito. Achei bastante interessante. Eu acho que... E essa coisa contratual, realmente, principalmente para o mercado qualificado, que é um mercado de longo prazo, eu acho que é uma coisa que vale a pena. E uma dúvida que eu fico, não sei, mas isso é para outros papers, é se no low skill, se parte desse risco não é incorporado como renda para os prestadores de serviço, e não para os trabalhadores que estão com esses prestadores de serviço. Mas isso é outro job e talvez nem tenha dado com informação suficiente para a gente pegar isso. Mas, certamente, quem está nesse prestador de serviço unskilled, o unskilled mesmo não pega prêmio nenhum, como o paper mostrou, achei bastante interessante. Mas, Rafael, muito obrigado. Eu vou deixar a última palavra com você, ou o Vitor, caso ele queira fazer algum comentário. Eu acho que tá bom, eu só agradeço aqui. A Fernanda pediu licença para se ausentar, que ela vai viajar em breve, está indo para fora do Brasil, no congresso lá na Itália, e agradeceu bastante aqui. E eu queria deixar, né, acho que funcionou muito bem, né, acho que vai ser um modelo que vai ficar cada vez melhor, a gente vai adaptando. A próxima etapa é fazer um banner exclusivo ali para, né, para ficar atrás do professor Eduardo. Obrigado, Ribas, pelo tempo, pela disponibilidade por apresentar o trabalho. Acho que, como mensagem final, né, aqui de quem está perto aqui do ocorrido, talvez você concentrar nas duas cidades que foram, ou talvez nas cidades próximas aqui, na nossa região, né, tanto Mariana quanto Brumadinho, né, onde esse impacto percebido e também o impacto de mitigação foi mais forte. Mas brigadão. Gente, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu realmente agradeço muito todos os comentários, a oportunidade de apresentar o paper, os comentários, as sugestões. Com certeza isso vai melhorar muito aqui o nosso paper. E assim que tiver, eu posso compartilhar aí o link com vocês. Obrigado. Então, Rafael, quando você vier ao Brasil, se passar por Minas Gerais, que venha a Mariana, né? Já que o título de ser a primeira Mariana tal, que ninguém tira de você. Muito obrigado, então. Eduardo, abração. Abraço, Vitor.